Fechou? Fica à vontade, Fabrício, para se apresentar e começar a aula. Boa noite a todos. Primeiro, uma satisfação, né, ter essa oportunidade aqui de a gente interagir, trocar experiência, né? Eu, particularmente, eu tenho um carinho especial por Lages, pela Serra aí, né, sempre quando eu posso, estou passeando e desfrutando aí das belezas que vocês têm aí, né? E também eu tenho muito contato com as pessoas, porque depois eu vou falar um pouquinho da minha origem, né? Assim, a minha criação, minha educação. Eu sou aqui do litoral e temos muitos amigos de Lages que têm casa aqui de veraneio, né? Na praia aqui de Itapirubá, aqui perto de Laguna, em Imbituba, né? Então a gente fez amizade também com essas pessoas e tem uma satisfação, então, aí como eu falei para o Raul e falando agora para vocês, está podendo contribuir, né? Com algo que veio antes de toda a minha trajetória profissional, né? Que é essa, eu diria assim, com certeza, a gente vai falar um pouquinho ali na frente, também vocês vão interagir, é algo que nos move, né? E às vezes a gente nem sabe de onde vem, né? Essa força, esse entusiasmo, essa vontade de querer ajudar o próximo, fazer algo, né? Para melhorar, às vezes, o nosso bairro, melhorar o mundo, né? E isso nos une, né? Então, por isso que também eu aceitei prontamente estar aqui, tentando contribuir um pouquinho. E talvez, pela primeira vez, eu gosto muito de trabalhar de forma, criando as metodologias participativas, né? Quando eu falei com o Raul outro dia, eu até mencionei, né? Agora está muito em moda essa questão dos post-its, da cocriação, né? Essas coisas todas, né? Então, eu venho de um processo tradicional de planejamento estratégico e também nesse momento agora atual, né? Só que eu já sempre tive essa pegada um pouco mais inovadora, né? Então, já trabalho há muito tempo, né, com planejamento participativo, né? Antes não tinha um post-it assim, num preço como temos hoje, né? Então, a gente tinha que fabricar os próprios post-its, né? Então, às vezes eu comprava cartolina, comprava papel pardo e cortava e organizava as oficinas de planejamento, né, na época. Agora está bem mais fácil, né, de trabalhar nesse sentido. Então, com certeza, se estivéssemos aí juntos, organizaríamos algo nesse sentido, né, bem mão na massa mesmo, né. Então, aqui eu vou tentar conciliar um pouco da parte mais conceitual, assim, né, avançando à medida que vocês também vão demonstrando interesse de se aprofundar em algumas questões, né, mas também procurando já voltar a algo mais prático, né, principalmente trazendo um pouco dessa minha trajetória, né, de praticamente mais de 20 anos aí, onde acabei não, na verdade, tive a oportunidade, né, de estar fundando várias instituições e gerindo, né, então, desde uma forma muito pontual, né, que é assim, às vezes uma ação específica, né, às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas, até instituições, como agora, né, estou tendo a oportunidade de presidir uma instituição que tem 5 filiais, né, e utilidade pública estadual, e aí tu tem todo um trâmite, né, burocrático para manter ela, né, para manter ela dentro dos conformes da lei, mas não só, né, porque isso às vezes é até fácil, né, você contrata um contador, contrata alguém lá que ele vai manter aquilo anualmente, mas principalmente em relação a como, né, você conseguir engajar as pessoas, manter elas motivadas, né, e aí eu sempre digo, se você tem alguém na sua equipe, né, na sua empresa ou na sua organização, que ela tem essa pegada, né, esse sangue, né, do voluntariado, eu diria assim,
e você consegue remunerar ela, né? Porque a gente sabe que precisa, por conta do dia a dia das nossas vidas, poxa, você tem uma pessoa ali, né, bem diferenciada dos demais. E as grandes instituições, as grandes empresas, elas já estão olhando muito forte para isso, né? Tanto é que nesses processos seletivos, algumas até, antes era o inglês, né? Ah, você fala inglês, né? Não é o fato de você falar o inglês para atuar na empresa, né? Com essa outra língua. Era um método que muitas empresas usavam para selecionar e filtrar, né? Hoje, elas estão usando justamente essa questão, né? Quantos anos ou né? Qual é a sua experiência em relação ao voluntariado, né? O trabalho social que você desenvolve, né? Que elas já identificaram que isso é um grande diferencial em relação às pessoas. Então, ao longo da apresentação aqui, da dinâmica, a gente vai falando, tá? Hoje eu estou à frente aqui da área de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento da Unisul, né? Eu trabalho há 20 anos na universidade, né? Sou professor de MBA e várias outras questões aí, mas aqui eu queria trazer mais essa troca de experiências em relação a essa experiência de várias situações que eu acabei desenvolvendo nessa trajetória e também contribuir com essa parte mais profissional, né? Que hoje vem, né, dessas outras áreas, né, e a base praticamente são as mesmas, e elas vão sendo adaptadas para essas realidades, né. Então, de pronto, eu gostaria, de maneira muito rápida, só escutar um pouquinho, assim, a apresentação de cada um, para entender o contexto de vocês, que eu gosto de trabalhar de uma forma bem direcionada também, né, para fazer sentido, inclusive, para vocês, né, e queria escutar um pouquinho vocês, uma apresentação breve e rápida, ok? Pode ser? Alguém poderia iniciar? Johnny, Lúcio, Júlia, pessoal aí. Isso, né? Vou iniciar então. Meu nome é Júlia, eu trabalho na PAI aqui em Lages. Na PAI eu coordeno 2 programas, que é o Programa de Prevenção das Deficiências e eu faço parte da coordenação de projetos e captação de recursos. Uhum. Ótimo, obrigado, Júlia. Mais alguém, por favor? Kleber. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Meu nome é Kleber, né? Eu sou do Rio, estou morando aqui em São Joaquim, 2 anos e meio. Sou funcionário da prefeitura aqui. Tenho um projeto de futsal, que já tem 2 anos aqui na cidade, né? Uma escolinha de futsal que estou tornando, que agora eu fundei uma associação, né? Para angariar recursos aí também. Transformei em projeto social e estou correndo atrás de algumas empresas aí. A gente já tem alguns patrocinadores, temos 14 apoiadores até o momento aí. Nem todo mundo entra com grana, mas com prestação de serviço também. E está sendo bem legal. Experiência nova nessa região aqui de São Joaquim, né? Que o pessoal não estava acostumado com esse tipo de projeto aqui. E está sendo bastante prazeroso para mim também. Que bom, que legal. Obrigado, Kleber. Mais alguém? Valeu. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vai, Johnny. Então tá. Boa noite, pessoal. Aqui eu sou o Johnny. Como vai, Fabrício? Tudo bom? Tudo bem, Johnny. Eu sou empresário, trabalho na área têxtil, de indústria têxtil, eu trabalho principalmente com uniforme, mas eu estou trabalhando em um projeto social que o objetivo seria desenvolver em cada bairro de uma cidade, preferencialmente Lages, que agora estou morando aqui já faz um tempo, desenvolver um projeto de cada bairro se tornar o mais autossustentável possível, vinculando os projetos de cada bairro, fazendo depois com que os bairros se comuniquem e finalmente criar como se fosse uma cidade para suprir as necessidades de todos os bairros. Assim, ela
tornando essa cidade o mais autossustentável possível. Então esse é o projeto que estou trabalhando por enquanto. Já estou há uns 3 ou 4 meses, estou trocando muita figurinha com o pessoal do Oro, e muita gente está aparecendo. É bom quando a gente começa a botar para fora, porque parece que a energia começa a atrair outras pessoas, e muita coisa interessante está aparecendo. Então, obrigado, é isso aí. Legal, bacana. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu atualmente trabalho com certificação digital, mas em paralelo tem um projeto que se chama eu e várias pessoas, né, Aquecendo Corações Lages, que é um projeto que nós todos os sábados nos reunimos e produzimos marmitas. Entregamos essas marmitas de forma gratuita na cidade, em bairros aí com muita vulnerabilidade, né? A gente trabalha em torno de 200, 300, até 500 marmitas por semana. Essa semana nós completamos 1 ano de projeto, conseguimos chegar e bater a marca de 19.855 marmitas entregues nesse 1 ano aí. Não é fácil, corrido, é 100% gratuito, 100% voluntário, né? Mas a gente está aí para ver se fazemos a diferença na vida de algumas pessoas aí. Legal, bacana, parabéns. Legal. Obrigado. Oi. Sim. Olá, boa noite. Salve. Opa, bom dia. Boa noite. Estão escutando, né? Sim. Eu sou o Márcio, eu sou produtor cultural, sou ator, eu trabalho numa associação que chama Arte Cultura Circulador. Na realidade, o meu projeto social, meu projeto artístico, projeto de vida, são todos um só. Eu trabalho com projetos de inserção de arte em comunidades, tanto urbanas quanto rurais, com projetos de pesquisa e registro de cultura popular, né, trabalhando desde grupos de terceira idade, escolas rurais. Trabalho com economia criativa como produtor cultural na Feirinha de Artes e Artesanato da Praça Joca Neves, que é um empreendimento já de 3 anos, e através do Teatro Circulador, nós nos inserimos em várias questões, desde questões ambientais, assistência social, questões que a gente acha que a arte poderia estar influenciando, poderia estar se inserindo e juntando forças. Certo. Bacana, obrigado. Valeu. Próximo, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Karen, eu sou assistente social, trabalho na Associação Lagiana de Assistência ao Menor. Atualmente, eu estou como assistente social e também coordenadora técnica de um projeto Núcleo de Arte e Cultura, e também trabalho com captações de recursos da instituição. Ótimo, obrigado, Karen. Próximo, por favor. Olá. Boa noite. Meu nome é Candice, eu sou de Indaial, eu faço parte do Movimento Nacional ODS Santa Catarina e eu faço alguns trabalhos voluntários e eu gosto bastante dessa parte de gestão de projetos sociais e estou aprendendo. Muito bom, Candice. Obrigado pela participação. Mas faltando alguém? Todos? Boa noite, meu nome é Zumar, eu trabalho na área socioambiental, represento algumas empresas da região que aportam recursos para o desenvolvimento do projeto social. Estou aqui para ampliar conhecimentos, conhecer vocês e quem sabe conhecer um bom projeto e quem sabe convencer a diretoria a aportar recursos para o desenvolvimento. Bacana. Se a gente tivesse presencialmente aí, a gente poderia organizar, né, o Raul, né, uma apresentação final, um pitch final aí dos projetos aí para o Zumar já selecionar, né? Com certeza. Mas não precisa ser presencial, a gente pode montar uma aí online. Pode ser sim, pode ser, é isso aí. Legal. Faltando alguém, né, que se apresentar? Todos se apresentaram? Deixa eu ver. Acho que sim, né? Jean, né? O Jean trabalha com a gente aqui. Opa, tudo bem? Boa noite. Trabalho com o Raul, ele só estou acompanhando, mas foram todos sim. Tá, ótimo. Beleza, pessoal. Eu vou aproveitar agora que eu vou ter que sair para entrar numa reunião, então
já que o Gia se apresentou, qualquer coisa que tiver de dúvida aí, algum probleminha que dá, só pedir pro Gia que eu resolvo, tá bom? Tá certo. Obrigado, Raul. Obrigado. Pessoal, vou fazer projetar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Sim, perfeito. Pessoal, eu organizei assim, tem muito material, tá? Eu vou organizar assim, alguma abordagem inicial aqui, tá? Fique à vontade para interagir. Pois a ideia é que a gente faça algumas atividades aí, tá? E vamos conversando, tá? Na verdade, essa tela inicial, eu confesso que eu não consegui aqui finalizar, tá? Mas só para dar alguma dimensão, assim, das questões que a gente vai abordar, né? Então, o ponto de partida nosso, né, conforme o título ali da live, é o propósito, né? Chegando na estratégia e avançando nessa questão da profissionalização, né? De projetos sociais. E aqui, está trazendo um olhar um pouco para além da visão mais restrita de projetos sociais, tá? Então, aqui a gente está ampliando para várias outras questões, tá? Projetos ambientais, projetos culturais, esse universo relacionado às organizações e instituições e institutos, essa parte um pouco mais formalizada também, né? Eu me recordo que quando eu lecionava no curso de turismo, né, o pessoal, logo na primeira fase, eles tinham muito assim, aquele olhar não, eles entendiam que o turismo era aquelas férias, aquela viagem, aquele passeio, né, que essas pessoas faziam, né, e eu deixava isso muito claro, que, até porque desde os 8 anos de idade eu trabalhei nessa área de restaurante, né, de bares, assim, cresci, né, nesse meio, e o que me fez também sair desse meio foi a situação de que muitos dos meus amigos, né, tiravam férias, vinham desfrutar ali, né, da praia e tal, e eu estava do outro lado do balcão, né, estava trabalhando, né, então enquanto todo mundo tirava férias, né, eu estava lá do outro lado trabalhando. Então isso me incomodava, assim, tanto é que fui buscar algo a mais, né. Eu estou falando isso porque a gente vai fazer uma atividade ali na frente que tem a ver com essa questão do pessoal, do profissional e do mundo, né. Então, vamos falar sobre vários aspectos que estão aqui, e partindo principalmente, né, eu sei que vocês tiveram outros encontros, né, que o pessoal aprofundou, o pessoal muito especializado, né, e profissional nessa área do comportamento, né, mas é importante resgatar rapidamente aqui alguns aspectos para que a gente faça o fechamento. Então, vamos passar por essa questão, né, do eu, né, do outro, do nós e do mundo ao nosso redor, que pode ser o nosso bairro, pode ser a nossa cidade, pode ser o nosso estado, né, pode ser outros países, enfim, né, não tem limite essa questão da dimensão de mundo. Falando nessa questão de mundo, eu queria chamar a atenção aqui numa questão que às vezes passa um pouco despercebida para a gente. Fala que a gente vive num mundo globalizado, conectado, né? Mas quando a gente fala dos problemas, parece que só nós temos esses problemas, né? Eu tenho tido a oportunidade de conversar com um pessoal lá de Angola, né? E a primeira questão que eu queria falar a gente tem que ser muito grato, né? Porque a gente tem aqui
Às vezes a gente não dá valor, né, às questões que a gente acaba tendo, mas eu queria chamar a atenção aqui para essas questões dos problemas, que boa parte dos problemas que a gente tem aqui no Brasil, no nosso bairro, nossa cidade, enfim, também existem em outros países, né? As questões ambientais, como a gente sabe muito bem, estão muito interligadas, né? E da mesma forma que a gente tem os problemas aqui, a gente também tem outras questões relacionadas a esses desafios, né? Tanto as questões ambientais, as questões sociais, né? Eu gosto muito aqui desse conceito, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Até o Cristóvão Buarque, ele tem um pronunciamento no Senado. Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo, né, dele, ele defendendo essa tese no Senado. E é muito bacana, né, a defesa que ele faz, né, e aí, até na época, faz um tempo aí atrás, né, mas eu me recordo que ele falava o seguinte: a gente pode estar nesse exato momento, né, agora não por conta da pandemia, né, mas como eu trabalho também em Florianópolis, né, para quem conhece a realidade ali, antes da pandemia, dessa questão do distanciamento e das restrições, para entrar na ilha é um caos de manhã, né, tudo parado, né, muitas filas, e o Cristóvão Buarque, ele sempre colocou, né, na verdade, nesse pronunciamento, essa questão dizendo, nós podemos estar nesse exato momento com o trânsito parado, mas o nosso PIB está crescendo, né? E aí veio esse movimento muito forte aí na Europa, que trouxe esse conceito do decrescimento econômico, decrescimento feliz, né? Que é justamente algumas cidades, alguns países que já estão refletindo, né, no estágio que eles se encontram hoje de desenvolvimento, né, que é um desenvolvimento que criou vários outros problemas, né, e eles estão já trabalhando numa lógica de decrescimento, né, para chegar num ponto e eles terem mais qualidade de vida. Então, claro que não são todos, mas já existe, né, fortemente essa questão. Aqui eu acho que vocês devem ter recebido, circulou aí nas redes, mas é um estudo que foi feito especificamente, eu não digo que foi lá no início, foi um pouquinho ali na frente, e acredito que ele já está até em alguns aspectos desatualizado aqui, mas ele traz um reflexo direto, né, nos ODS, que inclusive vocês tiveram a oportunidade de conhecer, né, a Candice, que faz parte do movimento, o Raul, enfim, deve ter outras pessoas que fazem parte aqui também, conhece muito bem, o impacto que tem, né, essa questão da pandemia, né, em todos os ODS, né. Então, eu não vou me aprofundar aqui, mas é só para mostrar esse cenário. Então, aqui a gente está falando não de Lages, não de Tubarão, não de Florianópolis, não de Brasil, a gente está falando de mundo, né. E aí temos essa visão, inclusive hoje, né, não sei se vocês viram, né, estamos sem ministro não sei se foi anunciado alguém no lugar, mas hoje não temos, né, o ministro da Saúde, da Educação, e aqui tem uma brincadeira, né, a gente quer incluir, né, tem as pessoas da PAI aí, né, até eu estava comentando no início, a minha esposa é psicóloga e trabalha na PAI, inclusive amanhã ela vai dar uma palestra, uma live aí na PAI de São Joaquim, né, daqui. E às vezes a gente quer incluir, né, e às vezes o método que a gente utiliza, ou a forma, distancia mais do que aproxima, né. E estou trazendo isso porque eu acredito muito, né, nessa questão da educação, né. Eu diria que a minha grande causa hoje, né, meu propósito principal gira em torno dela, né. Eu fui evoluindo, assim, enquanto pessoa, nas minhas ações e minhas prioridades, né? Então, nesses mais de 20 anos aí
eu diria até de ativismo, assim, né, em relação a querer um mundo melhor, eu fui evoluindo também nessa questão, né. E da mesma forma que a gente tem entre os países, entre as cidades, entre os bairros, entre as pessoas, os mesmos problemas acontecendo, nós também temos as soluções. Então, é algo talvez que soe assim até muito simplório, né? Claro, temos problemas em comum e também soluções, mas só que o que acontece no dia a dia? A gente acha que o problema é só nosso. A gente constrói a solução achando que nós estamos criando algo, reinventando a roda, né? E é isso que eu quero trazer também, sabe? Às vezes a gente encurta muito tempo, né? E recurso também, né? Envolvido aí, quando a gente se abre, né? Já desde a origem, né? A pesquisar, a fazer benchmark, a interagir com as pessoas, né? E talvez aquela solução que a gente tenha criado sozinho, o esforço que a gente levou para criar sozinho, se a gente usasse em cima de uma solução que já foi testada em outro lugar, a gente teria uma solução ainda melhor, né? Então, é muito importante essa questão. E aqui, eu queria escutar vocês um pouquinho, nesse contexto todo que a gente falou, né? Eu vou passar para vocês aqui um link. Vou passar aqui no chat. Se vocês puderem fazer a gentileza de responder as duas primeiras questões. Todos receberam? Recebemos. Sim, pessoal, aqui pode ser quantidade, tá? Não se preocupem com quantidade. Em relação aos sonhos pessoais e em relação aos sonhos profissionais, tá? Pode ser tópicos, ok? Dá uns minutinhos aí, tá? Tudo bem, pessoal? Todo mundo está conseguindo acessar ali o formulário?
Só as duas primeiras, tá? Eu não consegui acessar o formulário. Deixa eu ver aqui. Você está no computador ou no celular? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ali no chat, tá? Só clique em cima do link. Aham. Tá. Beleza. Fabrício, responde lá no formulário e envia lá mesmo, né? Isso, é só responder no formulário, tá? Não Tá, precisa já. enviar. Né? Teve pessoas que responderam já o 3 e... Não tem problema, tá? O 3 e o 4, mas era só para responder a pergunta 1 e o 2, tá? A primeira e a segunda. Mas tudo bem. Quem Tô indo aí. finalizou, eu estou mandando aqui um vídeo, tá? Quem já finalizou ali, pode assistir o vídeo, é rapidinho esse vídeo, tá? 2 minutinhos e pouco. Opa, socorro. Isso aí. Tô numa live aqui, ó. Mas vamos aí, fica à vontade que daqui a pouco eu tô acabando aqui. Pessoal, mais 2, 3 minutinhos aí, tá? Para a gente finalizar o formulário. E quem finalizar já pode assistir o vídeo que eu passei aí no link, tá? No chat, por favor. A menina tá falando comigo, eu tô. Se que tinha isso. Se quiser um banquinho. Todos finalizaram o formulário?
Todos finalizaram, pessoal? Formulário? Pessoal, mais um minutinho para a gente finalizar aí o vídeo e já iniciamos. Ok, pessoal, podemos reiniciar? Todos conseguiram assistir o vídeo? Estão me escutando? Eu gosto bastante desse vídeo, né, porque ele trata várias questões, né, eu acho que tem tudo a ver com esse nosso encontro hoje, né. Eu gosto muito também dessa frase do Walt Disney, né, que diz que quando tem a capacidade de sonhar, né, a gente também tem a capacidade de colocar, transformar esses sonhos em realidade, né. Então, eu diria assim, são sonhos que nos movem, né? Então, eu acho que é muito importante. E qual é a diferença, às vezes, do sonho do Walt Disney ou do Bill Gates ou de qualquer uma pessoa que a gente tem como referência, né? Talvez a dimensão, a abrangência, o impacto que causou, ou a simples diferença que eles tiveram a capacidade de colocar em prática, né, de executar ou colocar aquela insatisfação que eles identificaram, né, e concretizar, né. E aí vem um aspecto que eu considero bem importante aqui para a gente hoje, né, sei que teve o encontro anterior que vocês aprofundaram algumas questões de autoconhecimento, né. Aqui a ideia não é aprofundar, mas é resgatar, né. Não sei se vocês conhecem aqui essa expressão, né, Ikigai,
né? Inclusive tem um livro, já faz muito tempo que eu tenho esse conhecimento, aí eu sempre presenteio as pessoas com esse livro, enfim, é algo bem bacana. Depois a gente vai falar um pouquinho, depois eu deixo o link ali, para quem não conhece, também tem uma explicação ali dessa experiência do livro, que foi documentada, né, que esse povo aí centenário, lá desse povoado do Japão, que tem uma qualidade de vida bem diferenciada, e eles foram estudar o porquê, né, eles tinham essa vida, e a maioria dos moradores, né, do povoado, eles vivem perto dos 100 ou acima dos 100 anos, né, então eles foram lá, né, mas depois eu aprofundo. E uma outra aqui, né, existem várias, mas também uma outra que eu gosto bastante, é da Roda da Vida, né, que ela trabalha várias dimensões da vida e nos ajuda a ir do autoconhecimento para o nosso propósito. E principalmente no nosso dia a dia, né, a gente acaba entrando, literalmente, né, agindo como se fosse aquele filme, o clique, né, entra no automático, e a gente acaba perdendo o essencial, né, e quando a gente fala de estratégia, se a gente não tem claro qual é o nosso propósito, qual é a nossa essência, aquilo que a gente vai, né, realmente lutar, né, batalhar para concretizar e alcançar, às vezes é um esforço em vão, né, por isso que é importante a gente ter a Roda da Vida, inclusive, vocês podem baixar no celular de vocês, se vocês colocarem ali Roda da Vida, tem até um aplicativo que você consegue fazer e ir preenchendo, tem de 1 a 10 para cada dimensão, são 12 dimensões, né, e aí você pode dizer, né, ali você faz uma autoavaliação, né, dizendo assim, olha, né, eu acho que estou aqui nessa dimensão, né, com esse nível tal, e depois ele gera um gráfico ali, né, ao final com essas questões, né. Então, talvez seja a visão um pouco, assim, mais completa que a gente tem, assim, sabe, porque trabalha em várias dimensões, né, aqui, né, a família, o relacionamento amoroso, a vida social, criatividade, hobbies e diversão, plenitude e felicidade, espiritualidade, saúde, né, e bem-estar, disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização e propósito, né, resultados financeiros e contribuição social, né, então ele abrange aqui uma dimensão bem interessante. E aqui na linha do Ikigai, né, ele tem aqui algumas perguntinhas e algumas questões que ele traz para a gente refletir, perguntando assim, né, o que você ama fazer, né, o que você é bom, né, o que você pode ser pago para fazer, né, o que é que o mundo precisa, né, e aí tem uma série de questões aqui, e nesse centro aqui, né, nessa filosofia, né, que fala muito dessa questão uma razão para viver, né, fala muito dessa questão assim, o que faz vocês levantarem todos os dias de manhã? O que move vocês? Né? E aí tem uma tradução aqui que a Endeavor Brasil usa, né, que é inspirado nesse livro, né, que ele adaptou aqui numa linguagem um pouco mais, assim, mais simples, mas fala praticamente a mesma coisa, né. Então, é muito importante, né, e assim, pessoal, eu diria que não é algo tão simples, né, mas quem não tem isso claro, é importante que vá buscar. E por isso que eu falei da questão do autoconhecimento, porque se você não se conhece, é difícil você também, né, identificar essas questões aí, né. E depois, no final, eu vou passar uma questão aí relacionada a isso. E aqui eu vou deixar só para vocês, eu não tenho costume muito de escrever no LinkedIn, né, mas tem esse artigo que eu deixei lá no LinkedIn, que quem quiser acessar, até recomendo, que eu fiz uma reflexão, do sonho à inovação, o que o exemplo
do maestro João Carlos Martins tem a ver com o aniversário de Florianópolis. Porque eu tive a oportunidade, na época, de ir no show dele, lá na Beira-Mar, junto com a bateria da Vai Vai, né? E ele contou a história, depois eu fui buscar, eu fiquei, assim, bem fã, né? Da história de vida, de superação, né? E eu achei muito interessante, porque ele falou que ele estava dormindo e ele acordou num sonho onde estava tocando a 7ª Sinfonia de Beethoven e escutou assim, uma bateria de escola de samba assim, no fundo. Aí ele assim, que é isso? Que loucura, né? Ah, tira isso da cabeça. Aí foi dormir de novo. Só que quando ele acordou, depois, ele lembrou novamente. E aí, quem conhece a história, na verdade, ele foi atrás, ligando e se conectando com pessoas, e aí ele desenvolveu um trabalho lá com a bateria, com a escola de samba Vai Vai, que é impressionante, assim, sabe? Ele identificando os talentos lá da escola, desenvolvendo esses talentos, né? Trazendo por esse movimento, né? E depois culminou uma consequência, né? Que a bateria da escola de samba, né? Foi campeã, né? Naquele ano do carnaval, né? E aí aqui eu só estou contando essa historinha para trazer uma questão muito importante, talvez a mais importante de todas, de qualquer ferramenta, de qualquer tecnologia. Inclusive, ela é de graça, não tem nenhum custo. Aí eu pergunto, até que ponto vocês escutam a intuição de vocês? Né? Então, eu acho que é muito importante nessa questão do autoconhecimento, do propósito, né? E aí tem muito forte essa questão da intuição, né? E principalmente você acreditar nela, né? E aí eu acho que muitas coisas vão se desenvolvendo a partir dela. Eu não vou entrar aqui, até não é objetivo, mas é para mostrar aqui nesse mundo todo aí que a gente tem vivenciado algumas transformações, né? Tem esse autor aqui que trabalha muito essa questão do mundo VUCA, né? Bem conhecido aí, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? E potencializado principalmente agora com essa questão do Covid, né? Essa é uma outra reflexão interessante, né? Olha a quantidade de tempo, né? Assim, que levaram, né? Cada uma dessas inovações aqui para impactar mais de 500 milhões, ou melhor, 50 milhões de usuários, né? Olha só a quantidade de tempo, né, de anos, alguns ali e tal, e chegou até alguns dias, né, e nem está atualizado com outras questões, né. Eu gosto muito dessa visão aqui. Então, o mundo de hoje é igual a uma inovação que foi feita lá 500 anos atrás, 100 anos, há 10 anos, ao dia de ontem ou dia de amanhã? Pessoal, vocês pararam para pensar que, nesse exato momento, muitas inovações, muitas tecnologias, muitas coisas estão sendo criadas que vão impactar diretamente a nossa vida e mudar radicalmente a nossa vida? Eu gosto também dessa outra visão aqui, bem conhecida, né? Mas retrata muito, né? Bem, né? Essa questão. A posse do Papa Bento XVI, lá em 2005, depois a última posse ali, a última, na verdade, tá errado aqui, do Papa, tá certo, isso, em 2013, olha ali a quantidade de dispositivos, olha só. E aí eu queria trazer uma historinha já trazendo para a nossa realidade, né? Vocês se recordam do primeiro livro que vocês ganharam? Eu, outro dia, fiz essa reflexão, né, e literalmente, né, o nome do livro é Reflexão de um Garoto aqui, né. Eu ganhei em 86 esse livro da Dona Vônia. A Dona Vônia foi minha professora de catequese.
Olha, não digo que foi uma das primeiras referências minhas, porque eu tive meu avô, tive meus familiares ali como pessoas assim de referência assim nessa parte social. Mas assim, pensa numa pessoa engajada para ajudar o próximo. Era ela, e é ainda, né? Ela ainda está viva. E ela nunca publicou uma foto dela na internet, até porque na época não tinha, mas agora tem, né? Não tinha assim em larga escala. Nunca saiu assim ela postando no jornal tal, mas ela sempre ajudou muita gente, muita gente. E todas as pessoas que ela pedia ajuda, ajudavam ela, porque sabia que era algo sério, né? Né? E nesse momento ali, em 86, não existia internet, banda larga, redes sociais, a comunicação é via telefone fixo, era cartas, máquina de escrever. Um dos primeiros trabalhos que eu tive, dois que me recordo muito bem, né? Um eu vendia jornal, o tempo do jornal O Estado, não sei se quem se recorda, eu era pequeno e vendia esse jornal assim, na rua. E uma outra questão, meu avô, ele tinha um bar, e ele tinha cabines, era 2 cabines telefônicas. E um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi foi esse, né? A gente discava o número, eu ficava marcando ali, eu era pequeno, mas ajudava, né? Marcava o tempo e já calculava na hora, com uma tabela que tinha, né? Quando a pessoa desligava lá, eu somava e cobrava da pessoa na hora a ligação telefônica, antes mesmo dos orelhões, né? Depois veio o orelhão e tal. Eu estou falando isso porque estamos em 2019. Eu tinha uma reunião em Florianópolis, mas eu precisava comprar um livro, que era esse plataforma, A Revolução da Estratégia. Aí eu assim, poxa, eu vou valorizar né, as livrarias aqui de Tubarão. Aí eu liguei para a primeira, ela falou, não temos esse livro. Eu disse, vocês não têm como encomendar? Não tem, senhor. Tá, muito obrigado. Aí, liguei, resumindo, tá? Se alguma delas faz para mim, olha, vai demorar 15 dias, um mês, eu já estava comprando, né? Só que não consegui. Aí eu disse, poxa, eu vou ligar então para a Capital, né? Capital tem várias livrarias grandes lá, eu vou conseguir esse livro lá. Aí liguei, a mesma coisa. Teve uma, para vocês terem uma noção, eu entrei no site, o livro estava no site. Aí eu falei para a moça, né? Eu queria comprar esse livro que está no site aqui. Não, senhor, não temos. Mas eu estou vendo, está no site para vender aqui. Não, senhor, eu estou olhando no nosso sistema, não temos esse livro. Tá, mas não dá para encomendar, então? Aí ela assim, não, senhor, infelizmente não conseguimos. Aí eu assim, não acredito, eu vou ter que comprar na Amazon. E dito e feito. Aí quando eu fui comprar, estava lá o livro. Só que aí eu vi que tinha uma promoção que, tipo, se eu comprasse mais um livro ali, que fechasse um valor, eu não pagava o frete. Esse livro aqui, Gestão do Amanhã, eu já tinha comprado ele em e-book, né, livro digital. Mas eu gostei tanto que eu disse, então não tinha muito tempo para escolher, fui lá e comprei. Pessoal, foi segunda, tá? Eu moro aqui, não moro muito no centro aqui, é bem na divisa entre Tubarão e Capivari de Baixo, né? Um outro bairro. Na quarta-feira à tarde, a vizinha, que inclusive era nova, que tinha recém-chego aqui, me chamou, vizinho, né? Me entregaram aqui os 2 livros, né? Eu comprei segunda, entregaram na quarta. Eu estou contando essa história porque tem tudo a ver com o que a gente vai desenvolver hoje aqui. E tem tudo a ver com esse trabalho que vocês têm que estar desenvolvendo nos projetos e nas organizações sociais, né? Aí eu pergunto, o problema é da Amazon? O problema é da tecnologia?
é da caracterização jurídica, a gente estava falando de empresa privada, não é pública. Qual era o problema? Né? Por que eles não conseguiram me atender, né? E aí tem um aspecto muito importante que eu quero chamar a atenção aqui, que é a questão da empatia. Né? Não tem como desenvolver projeto social, qualquer tipo de projeto, sem as pessoas. E se a gente não se colocar no lugar delas, para compreender as coisas, como elas pensam, como elas agem, quais são as expectativas, é muito difícil a gente desenvolver um projeto, né, que vá, né, ter continuidade ou que vai ter impactos e assim por diante. E olha que interessante essa frase aqui, que foi escrita em 2016, tá? Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em uma escala e alcance e complexidade, ela vai ser totalmente diferente, né, de qualquer coisa que a gente já experimentou enquanto ser humano. Né? Isso foi antes do Covid, pessoal, antes do coronavírus. Aí eu pergunto, se a gente fosse ler agora, né, com certeza ela teria muito mais sentido e ter alguns aspectos, ela está até um pouco assim fora, né, dessa nossa realidade. Então, nesse contexto todo, é que eu gostaria de agora aprofundar especificamente essa possibilidade que a gente tem, né, de às vezes olhar uma situação, né, como uma pedra no caminho, né, e o outro olhar como uma ponte, né, uma oportunidade. Então, toda vez que a gente olhar uma situação que não está legal, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. A gente tem uma oportunidade de criar uma solução, né? E aí que surge a estratégia, né? E aí, principalmente nesse sentido aqui, né? Que é preciso, né, diminuir a distância, né, entre o que se diz e o que se faz, até chegar a um determinado momento que você consegue, né, praticar, ou a tua fala faz parte já da tua vida, né, então não fica só um discurso, né, a gente consegue avançar. No entanto, aqui é uma visão muito clássica, né, de estratégia, né, mas é muito importante que a gente entenda, né, essas questões e relembre. Então, tenho aqui um trecho aqui, né, da Alice no País das Maravilhas, que a Alice fala o seguinte: o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Aí o gato responde: isso depende muito de para onde você quer ir. Aí retrucou a Alice: não me importo muito para onde ir. Aí o gato foi lá e falou: então não importa o caminho que você vai escolher, né? Só que chega um momento que a gente precisa escolher um caminho. Você tem que decidir qual caminho seguir. E aí eu gosto muito dessa reflexão que esse livro aqui traz, né, mas eu não vou me aprofundar aqui, de 0 a 1, que é a visão do criar e do seguir, né? Eu adaptei aqui, mas eu gosto muito dessa visão aqui do Caíto Maia, da Chili Beans, que numa entrevista ele falou o seguinte: existem duas grandes feiras internacionais. Aí tem o colega, o Johnny, né, que é da área têxtil, né? Ele falou: olha, existe duas grandes feiras internacionais aí de referência no mundo, né? Uma em Milão e outra em Paris. Faz 7 anos que eu não mando nenhum dos meus funcionários para lá. Aí o pessoal perguntou: tá, mas por quê? Aí ele respondeu:
ele não quer, né, saber da tendência dos outros, ele quer criar a própria tendência. Então, nos projetos sociais, nas organizações sociais, ou em qualquer organização, vocês têm que ter essa clareza, vocês estão criando algo, ou vocês estão seguindo algo, copiando algo, né, ou melhorando algo, né, é muito importante porque isso direciona, inclusive, a estratégia. E eu poderia chegar aqui, como eu fazia lá no início da minha carreira, né, eu pegava as metodologias prontas, né, e falava, não, é só preencher isso aqui, preencher aquela planilha, aquela tal, aí sai a missão, visão e valores, sai tal, aí sai um plano de ação, sai tudo bonitinho, né, aí tu vai lá, imprime, tá lá, né, teu planejamento estratégico em cima da mesa, né. Só que a realidade é outra, né, pessoal? Vocês estão aí no dia a dia, né? É totalmente diferente, né? O Peter Drucker que falava, né, que a cultura, né, ou a zona de conforto, as questões aí, elas comem, né, na verdade, a estratégia do dia a dia, a inovação, né? Mas quando você consegue articular isso de uma forma, né, que vai realmente refletir aquilo que você pensa, aquilo que as pessoas que estão à frente do planejamento desenvolvem ou pretendem de desenvolver, né, aí sim a gente consegue conciliar as duas coisas, né, e gerar uma boa execução e os impactos, né. E aí entra uma questão aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, lá foi falado muito do mindset, né, da mudança de pensar, né. Outro dia me surpreendeu, meu filho de 5 anos me surpreendeu. Quando eu comecei a trabalhar com estratégia, eu me obriguei a aprender a jogar xadrez, né, aí eu fui aprender a jogar xadrez na época com o meu irmão mais novo, inclusive, ele que me ensinou na época. Tá. E agora na pandemia eu ensinei meu filho, né, de 5 anos a jogar xadrez. Literalmente. Eu ensinei a primeira vez, ele já gravou, memorizou as peças, como é que se jogava. Não precisa nem dizer que ele já começou a jogar de igual para igual, né? E eu estou querendo chamar a atenção aqui porque, assim, né, quando a gente fala de estratégia, a gente tem que, não sei se vocês assistiram, né, o La Casa de Papel, né, tem até alguns workshops que o pessoal criou em cima, né, de estratégia, em cima da série, né. Quando a gente fala em pensar estrategicamente, pessoal, a gente tá falando de pensar 2, 3, 4 rodadas, né, à frente, né, e sobre todas as óticas, né. Então, essa figura aqui é de um livro, o Safari de Estratégia, que ele fala justamente isso, né, que ele aborda de você ter uma visão 360 de tudo que você precisa. E aí vem uma questão, tá? Não necessariamente todos precisam ter essa visão, mas se vocês são líderes ou querem levar ou conduzir pessoas, né, é importante que vocês tenham essa visão, né? E também não adianta você querer pensar fora da caixa, né, se você leva a caixa junto, né? Então, literalmente, pensar fora. E aqui eu queria chamar a atenção, e isso acontece muito em todos os lugares. Eu recebi aqui, uns anos atrás, ele era do escritório de gestão de projetos lá da República Dominicana. Ele passou uma semana aqui em Tubarão, conhecendo aqui o nosso trabalho, né? E essa foto ele tirou no hotel, no domingo, no primeiro dia que ele chegou em Tubarão. Olha só o que ele colocou aqui. Existem lugares onde as pessoas se respeitam entre si
e que se pode viver em harmonia com a natureza. Tubarão é assim. Aí eu pergunto, será que a gente valoriza onde a gente mora, né? Será que a gente valoriza as coisas, nosso trabalho, né? Tantas pessoas querendo trabalhar e aqui a gente com dificuldade. Hoje de manhã eu estava escutando, inclusive aí em Joinville, né? Uma das cidades mais ricas de Santa Catarina, o pessoal lá literalmente sem água, sem, né? É impressionante, né? Só para finalizar esse bloco, o propósito real do planejamento efetivo não é fazer planos, mas sim mudar os modelos mentais, né, de quem toma a decisão, e impulsionar, assim, a mudança. Né? Aqui, por exemplo, tem várias, eu vou passar rápido aqui, não é a ideia, né, mas eu diria que esse quadro aqui poderia sintetizar todo o nosso encontro, tá? Sempre a gente vai encontrar uma situação, né, que a gente precisa de alguma forma melhorar, né? E a gente tem que ter essa clareza aonde que a gente quer chegar, né? Qual é a evolução, qual é o aprimoramento, o que que a gente quer alcançar, né? E a estratégia, ela vem desde o início até o fim, né? O que que acontece muitas vezes, as pessoas confundem o que que é estratégia com tática, com operação, o que que é operacional, né? O que que é ação, né? Então, vocês têm que entender assim, existe sempre aquela questão que vem por detrás, né, que ela está alicerçada no propósito, né, aquilo que impulsiona, aquilo que você quer, aquela realidade que você quer mudar, e depois você vai criar as alternativas, né, as ideias, as soluções, as ações para alcançar os resultados e automaticamente chegar naquela situação pretendida, né? Então, agora eu queria escutar um pouquinho vocês. Ou melhor, não sei se eu vou conseguir passar. Eu vou tentar passar o vídeo aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver. Mais um aqui só para a gente finalizar esse bloco, vamos ver. Eu vou tentar aqui pelo. Tá aparecendo para vocês? Ainda não, Fabrício, não está aparecendo ainda. Então, assim, ó, eu posso fazer o seguinte, isso aqui é bem curtinho, é 1 minuto e pouco, tá? Eu vou pegar o link, esse aqui que eu tenho, ele não é um link muito legal, mas que eu tenho no meu computador aqui, mas ele tem o mesmo vídeo, tá? Eu vou passar aqui só para a gente fechar esse bloco, e aí a gente abre aí para a gente conversar. Vocês podem assistir, por favor, a esse vídeo, é bem rápido, tá? É 1 minuto e... Só desconsidere o início e o fim ali, porque esse link que eu achei foi...
Conseguiram finalizar, pessoal? Então, na verdade, assim, eu acho que esse vídeo sintetiza, a gente poderia começar e ficar só nesse vídeo, né? Porque ele sintetiza praticamente o que a gente veio falando desde o início, né? Ele identificou uma questão que não estava legal, né? Criou toda uma estratégia, né? Criou toda uma estratégia e operacionalizou aquela estratégia e obteve o resultado, né, desejado ali, né, por ele. Claro, é uma analogia, um vídeo muito simples, né, que traz ali de maneira assim mais lúdica, né, mas em síntese é isso que a gente precisa estar desenvolvendo nos projetos e nas organizações sociais, ambientais, enfim, que a gente atua, né. Eu quero abrir agora um pouco, eu queria tentar fazer agora um trabalho mais entre nós, assim, né, aberto, para que a gente tente evoluir aqui enquanto grupo, né, nessas questões aí que a gente falou até o momento, tá? Fique à vontade agora para se manifestar. Pessoal, fez sentido essas questões que eu trouxe até aqui? O que vocês acham? Tem a ver com essa expectativa que vocês tinham até nesse momento, né? Tem mais material, mas porque ele tentou trazer essa lógica toda do todo, né, e tentar chegar até um ponto ali da estratégia, né. Alguém gostaria de falar? Tranquilo, pessoal? Como é que estamos aí? Certinho? Tá. Fique à vontade aí, tá? Se alguém quiser falar. O que eu gostaria de estar tentando contribuir com vocês, nessa linha que a gente veio falando desde o início, é que, assim, ó, sempre vão existir muitos projetos, mas também muitas situações para ser resolvidas, né, ou melhoradas, ou oportunidades, né, e se vocês conseguirem desenvolver essa capacidade de fazer algo diferenciado na vida das pessoas, né, e principalmente na profissionalização desse processo, né, então a profissionalização ela pode se dar de várias formas, tá? Eu vou falar uma experiência que eu tive agora não, um tempo atrás, que foi interessante. A gente desenvolveu um evento, né, e nesse evento a gente contratou, na verdade foi um circuito, na época, que tem aqui a APA da Baleia Franca, né, aqui no litoral, a gente desenvolveu um circuito de surf, né, em 4 praias aqui da região, e cada evento a gente conciliava com atividades ambientais, várias questões assim, né? E era focado em crianças, inclusive a gente colocou surfistas do futuro, o nome. E aí a gente trabalhava com as crianças e os adolescentes, já uma conscientização em relação ao meio ambiente, né? A limpeza das praias, várias questões nesse sentido. E sabe qual foi o grande diferencial desse trabalho, além de tudo que aconteceu? A gente contratou uma pessoa que fez um valor, assim, legal, né, uma assessora de imprensa. E ao final desse circuito, literalmente, até eu procurei outro dia, não achei aqui, minha esposa deve ter guardado, ela entregou um relatório, a clipagem de todo o evento.
o que saiu no jornal, o que saiu em site, o que saiu em todos os lugares, falou quantas pessoas participaram, quantas pessoas não participaram, né? E aquilo ali foi tão bacana, porque todos os patrocinadores na época, quando eles olharam aquele, né, que literalmente ficou um relatório bem legal, assim, né? Tanto é que eles mesmos deram feedback, assim, que queriam continuar, pedir para a gente ampliar, né? O que foi? Foi um detalhe. A gente poderia ter feito todo o trabalho sem esse relatório, né? E esse relatório ajudou nesse sentido, né? Então, às vezes, né, pega a questão ali, agora falando um pouquinho da questão de vocês aí, né? Pega a questão ali da arte, da cultura, tu pega a questão ali do futsal, tu pega... eu recebo aqui, porque eu acho que vocês também devem receber aí, quem tem filho, né, um portfólio do filho, né? Recebe um portfólio ali em cada semestral, né? Ali, né? Poxa, olha que bacana, daqui a pouco é um portfólio que você vai entregar para o patrocinador, né? É um portfólio que você vai entregar para quem está financiando, para uma prefeitura, ou é um portfólio que você vai organizar, ou melhor, nesse sentido, para atrair cada vez mais voluntários, mais pessoas para dentro do teu projeto, né? O Johnny ali, ele olha, tu falou, Johnny, eu me lembrei de mim lá uns 15 anos atrás, tá? Porque eu tive uma ideia bem similar, e eu cheguei até a montar um projeto, só que olha o que eu queria fazer, era uma comunidade, uma cidade autossustentável, né? Não era em relação a um bairro existente, entendeu? Eu imaginei assim, e trazendo pessoas já no conceito, entendeu? Como se fosse assim, um condomínio, uma ideia de uma cidade, né? Eu cheguei quase que emplacou, assim, inclusive na época tinha um primo que estava começou a trabalhar na prefeitura, na área onde eu precisava de algumas coisas, só que emperrou o negócio, não deu. Aí eu fui para outra, né? Mas assim, ó, qual é a diferença de uma ideia e de um projeto concretizado, alguma coisa que realmente impactou, né? Então é isso que vocês têm que ter em mente, né? E aí tem uma questão que eu gostaria de que vocês trabalhassem muito, né, em vocês, que aí eu estou falando mais de mim, né, como essa experiência que eu tive de várias instituições. O que acontece? Eu não sei se acontece com todos aqui, tá, mas eu acho que a maioria deve acontecer. A gente sempre quer ajudar o outro, próximo, mas a gente acaba esquecendo da gente, né? E aí eu me remeto sempre à primeira vez que eu fui andar de avião. E a aeromoça lá falou o seguinte: mesmo se tiver alguma turbulência, acontecer alguma coisa com o avião, qual é a orientação dela? Primeiro coloque a máscara em você, mesmo tendo uma criança ao seu lado. Coloque a máscara em você, para depois ajudar a criança, ajudar a pessoa do seu lado. Então, assim, a mensagem que eu poderia também deixar para vocês é esta, entendeu? Porque se você está bem, é fácil você ajudar quem está ao seu redor. Agora, se você não está bem, já fica um pouco mais difícil, né? Então, e aí tem uma outra questão. Tem quem trabalha como voluntário em ações pontuais, né, como foi colocado aqui, né, acho que foi o Luiz, né, o Luiz comentou, tal. Tem outras que trabalham em instituição, em organização, né, outras são empregadas ali, outras são tal, mas existe uma diferença muito grande, pessoal, em liderar
coordenar, organizar, gerir e só participar como voluntário, tá? Então, isso vocês têm que ter muito claro, porque a profissionalização, às vezes, vem de quem lidera, quem gere, né, quem está do outro lado. O voluntário, ele vai contribuir, mas precisa de uma orientação, de uma organização, de uma liderança, né? Então, das organizações que eu participei, né, vem muito disso, né? De tu pegar as melhores práticas que estão aí, que não são muito difíceis de buscar, né? E aos pouquinhos tentar fazer, né? Então, assim, para quem está começando com instituição, né, com organização, com esse trabalho que queira formalizar ou já formalizou, pessoal, tome cuidado com essa questão porque não é uma coisa fácil você manter uma instituição onde daqui a pouco você não está mais ali e outras pessoas vão assumir, né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado entraram em contato comigo, porque uma das organizações que eu estava à frente, né, que eu deixei tudo certinho, com o dinheiro em caixa, tudo bonitinho. As outras pessoas que acabaram assumindo não deram continuidade, aí tinha uma dívida lá por conta, né, anualmente você tem que, o contador, como tem uma empresa, né, tem que ter esse cuidado. Teve outras instituições que eu deixei dinheiro em caixa, no banco, as pessoas não foram lá e não aplicaram e não mexeram no dinheiro. O que aconteceu? Os juros começou e ficava devendo para o banco, e tiveram que pagar, né? Mas foi bem bacana esse trabalho agora que aconteceu, porque eles já iam ignorar aquela associação e abrir uma outra. Aí eu falei, peraí um pouquinho, por que a gente não faz um trabalho em conjunto aí para, né? E aí a gente conseguiu resgatar, né, inclusive o presidente da época, e o presidente, inclusive, doou dinheiro para ajudar, né? Aí todo mundo comprou a ideia, a gente foi atrás, eles agora estão com essa instituição aí, funcionando, feliz da vida, e nesse contexto, né? Mas, Johnny, pode ficar à vontade, Johnny. Opa, Fabrício, só queria dar uma palavrinha. Claro. Aproveitando já a tua deixa ali da cidade que você estava planejando em fazer, a minha ideia também seria essa, né? Talvez no final a gente chegue na tua cidade, a gente vai construindo o bairro primeiro, aí a gente chega aí. Mas para você mostrar como é difícil, a gente idealiza uma coisa, mas como é difícil a perenidade disso. Depois que implanta o projeto, é mais difícil ainda a manutenção dele e ainda continuar aquela inspiração, que todas as pessoas envolvidas no começo se mantenham, né? Então, quando a gente fala assim do futuro, eu vejo ela até a gente pode separar o futuro em três partes. Não sei se você ou o pessoal do grupo concorda comigo, mas quando a gente fala de futuro, imaginando uma coisa no futuro, a gente pode dividir ela em um futuro que pode ser provável, em um futuro que pode ser desejável para todo mundo do grupo e o que é possível fazer, né? Se a gente separa provável, desejável e possível, quando a gente fala a nível de provável, a gente está falando do que a gente tem de referência no passado, né? Então, é provável porque aconteceu isso e isso. Só que hoje, como você disse, está tudo tão conectado que o nosso provável é impossível de a gente ter essa noção, porque a gente já era difícil antes a gente perceber uma tendência, um provável, alguma coisa assim. Hoje que está tudo conectado, é praticamente impossível, né? Agora, quando a gente fala de futuro possível, a gente está falando já de uma coisa ligada, um futuro, digamos, desejável, melhor dizendo. A gente pensa em um futuro assim, eu queria que acontecesse isso, construir uma cidade que fosse ideal para todo mundo, que tivesse prosperidade. Quando a gente fala disso, a gente está ligado ao futuro, né? E muitas vezes é improvável, porque não adianta a gente ter uma visão de futuro se a gente não tem os pés no presente, né? Como você falou lá, olhando para aquele ponto que é o objetivo lá na frente, não adianta nada se a gente não traz para ações, estratégias no aqui e agora.
aí entra um futuro possível, porque se a gente está agora aqui com os pés no presente, considerando o que a gente tem no passado, criando ações aqui no presente, guiado pelo futuro, a gente vai lá e inova, né? Então, inovação é a consequência dessa visão. Não sei se você concorda comigo que a inovação é totalmente necessária quando a gente tem uma visão de futuro, um desejo de um futuro melhor. E a inovação vem de um campo provável, isso é possível de acontecer, e a gente amplia esse provável para um campo possível, guiado pelo nosso desejo. A gente deseja aquilo e vai lá e amplia aquela coisa que era provável para uma coisa que é possível, né? Você falou ali do Peter Drucker, e ele fala exatamente isso, né? A melhor maneira de a gente prever o futuro é criar ele no agora, né? Criar ele no presente. Só que quando a gente pensa em futuro, a gente está falando muitas vezes de sonhos das pessoas, e é difícil, às vezes a gente mistura sonho com fantasia, sabe? Porque, fantasia, coisas improváveis, e o sonho, ele tem uma predisposição, e é uma regra básica do sonho é que ele tem o objetivo de se realizar em algum momento, né? Então a gente tem que botar isso como um futuro possível sempre, trazer o nosso desejo do futuro, do presente, atuando no presente, e quando a gente irradia isso com essa nossa visão do futuro de forma tão concreta, acaba chamando a atenção das outras pessoas e começam a ver aquilo também, e brilha o olho, e começa a atrair, todo mundo começa a trabalhar junto. Eu vejo isso muito constantemente. Eu sei que tem dificuldades, mas parece que a gente tem uma grande tendência em perceber o que é sonho e o que é fantasia, né? Parece que é isso. Comenta mais sobre isso aí. Perfeito, é isso aí, né? Tem um outro vídeo que eu posso mandar para vocês ali, que eu gosto bastante, eu acho que muitos de vocês já devem ter assistido, que é um menino indiano, que ele está dentro do ônibus, e aí tem uma árvore que caiu no meio da estrada, não sei se vocês lembram desse vídeo, e aí ele fica olhando ali, aí tem guardas, tem pessoas, tal, e ninguém faz nada, sabe? Aí ele desce, aí começa a chover, menininho, pequeno assim, né? E começa a empurrar sozinho aquela árvore gigante, né? E aí vem os outros menininhos, os amiguinhos dele, tudo junto ali, empurrando. Aí os maiores começaram a se olhar, né? E foram junto. E aí eles tiraram aquela árvore e todo mundo festejou junto. Aí depois que tiraram a árvore, todo mundo começou a passar, os guardas acordaram que estavam dormindo dentro do carro, sabe? Né? Então, às vezes é isso, pessoal. Vocês que estão aqui, né, se dedicando a buscar algo a mais, vocês têm uma diferença muito grande em relação àqueles que estão em outros lugares e estão de forma acomodada. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar assim, também como nessa trajetória de experiência, é assim, vocês fazem... O que faz vocês acordarem todo dia de manhã, né? Aquilo que eu falei lá, né? O propósito. Aí a gente falou de sonho, né? Aí eu coloquei propositalmente o que é sonho pessoal e o que é sonho... O que eu falei? Sonho profissional, né? Aí daqui a pouco a gente pode olhar separado ou pode olhar junto. Depende. Eu optei em sair, eu tinha uma situação confortável, tá? Por quê? Eu trabalhava 2 meses no ano. Eu morava na praia. Eu trabalhava 2 meses ao ano e tinha dinheiro o ano inteiro para ficar na praia. Só que alguma coisa me fazia, assim, eu não estava satisfeito com aquela situação, eu queria algo a mais, né? E aí, isso que vocês têm que buscar, sabe? Porque, às vezes, tem outras formas melhores de você ajudar ao próximo do que aquela que está ali na cara, sabe? Porque quando, por exemplo, essa minha trajetória também na educação, né? Poxa, tu tens condições de mudar muita gente, né? Ajudar muita gente a buscar, a concretizar os seus sonhos, né?
a dar conhecimento, a ajudar nesse processo, né? E quantas pessoas tu pode ajudar nesse sentido, né? Eu sou muito assim também de ajudar, né? Mas eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Que antes eu me envolvia muito, eu ficava ruim, ao ponto de eu tenho uma tia que me chamou muita atenção o que aconteceu com ela. Eu estava com ela lá na casa dela e passou um noticiário da TV, isso foi uns anos atrás, de uma enchente e tinha um cachorrinho em cima de algum lugar, tá? Aí a enchente levou tudo e o cachorrinho caiu na água. Ela literalmente, ela começou a chorar aos prantos, assim, né? Chorou um monte e tal, e ficou desequilibrada com aquilo, ficou ruim com aquela situação. Aí eu acalmei ela, tal. Chegou a noite, no noticiário à noite, o que aconteceu? O cachorrinho sobreviveu, ele não morreu, né? Eu estou querendo usar esse exemplo bem simples para dizer o seguinte, pessoal, de tudo aquilo que vocês fazem no dia a dia, envolvendo pessoas, né, não se envolvam emocionalmente, porque senão vocês não vão ficar legais. Vocês não vão conseguir colocar máscara em vocês primeiro, vocês vão colocar primeiro, querer botar máscara na pessoa, né, e você não vai conseguir ter o equilíbrio, ter o discernimento, ter a sabedoria, ter aquele momento para realmente ajudar, né? Porque assim, não vai fugir muito daquilo ali, né? Você tem uma situação que você vai ter que caracterizar, é um problema. Que tipo de problema é esse? É social? É ambiental? Que problema é esse? Tudo gira em torno de problema, tá? Então, quanto mais você conseguir caracterizar esse problema, melhor. Só que o que acontece? Quantos problemas existem aí no mundo? Quantos problemas existem em Lages? Se você não tem o teu propósito claro, entendeu? Você tem até dificuldade de se interagir para saber o que você vai fazer. Aqui é um exemplo. Tem pessoas de várias áreas. Porque veio de um sonho, veio de uma questão lá de trás, veio de um propósito pessoal que fez a pessoa se voltar, né? E aí, tem uma questão muito importante aí que vocês devem se atentar, tentar olhar, aí tem a estratégia do Oceano Azul, não sei se vocês já ouviram falar. Existe um livro, inclusive, né? Mas o Oceano Vermelho é esse oceano que está aí de muita concorrência, né? Para você entrar, você tem que ter um preço, um produto, um tal, né? E o Oceano Azul é o quê? Você conseguir enxergar aquilo que eu estava mostrando ali naquela figura, né? Algo que ninguém viu, né? E você vai lá e você não vai ter às vezes, nem concorrência, porque você está inovando, está conseguindo enxergar algo diferente, né? E aí, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, tá? Eu confesso, que é essa questão da relação entre trabalhar voluntariamente e ser remunerado. Ou de não ganhar dinheiro e ganhar dinheiro, sabe? Né? A gente tem muito isso. Pessoal, os ODS, para quem está se aprofundando agora, eles são todos integrados. Então, tu não consegue trabalhar isoladamente uma coisa, né? Sempre tem a ver com a outra. E assim, poxa, será que, de repente, se o Johnny, né, consegue conciliar o trabalho dele enquanto empresário com toda essa pegada, né, esse propósito, essa questão de ajudar o próximo, né, e consegue crescer, né, de forma sustentável, né, poxa, quantas pessoas ele vai ajudar, né, a dar emprego, famílias, né, poxa, pessoal, então, assim, às vezes é fazer aquilo de outra forma, né,
é não dar o peixe, né? Ensinar a pescar, né? Eu fui o primeiro da minha família a sair para buscar. Quando eu falei que eu ia sair, meu pai disse, não, eu vou falar com o prefeito, eu vou falar com fulano de tal. Não, se o senhor falar, eu já não vou. Eu quero ir pelo meu, né? Eu quero conquistar as coisas pelo meu mérito, né? Hoje eu orgulho de falar isso, porque eu fui buscar e consegui chegar onde, né? Onde eu estou. Só que o meu irmão do meio seguiu a mesma linha, né? Foi o segundo a se formar, né? O superior, meus primos, todo mundo, tal. Já o irmão mais novo, não, ele optou em seguir outro caminho, tudo bem, né? As pessoas têm um livre-arbítrio, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Às vezes a gente quer forçar as pessoas a uma determinada coisa que elas não são e nem querem ser. Eu finalizei ontem, hoje foi o 90º dia de meditação. Até está aberto quem tiver interesse, depois passa uma mensagem ali que eu passo, está aberto no YouTube, né? Da Kundalini Yoga, as meditações. E é legal porque foi por uma pessoa que é da área da inovação, né? Então, né, foi um professor universitário e tal. E muito bacana, né, as reflexões e principalmente aquele momento, né, de a gente não querer impor para as pessoas aquilo que a gente acha que é o certo, que é o correto, sabe? A gente pode sensibilizar, pode conscientizar, dar o exemplo. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu sobrinho, inclusive, vai casar esse ano. Quando ele tinha, sei lá, 5, 7 anos de idade, a primeira vez que eu fui na praia, eu ensinei ele expliquei para ele pegar o palitinho do picolé que estava na areia. Esqueci, fomos embora. Quando a gente estava indo embora, eu assim, onde que está o Augusto? Aí comecei a procurar, ele estava lá catando os palitinhos de picolé. Entendeu? Eu falei uma vez para ele. O meu filho, que tem 5 anos, o Eric, eu apareci, ou melhor, foi o ano passado, ele tinha 4 anos. Eu apareci, não sei se vocês já viram, tem um marcador de páginas dos ODS, não sei se vocês já viram, né? Depois eu busco ali. Eu não falei nada para ele, né? De manhã cedo eu fui lá e entreguei para ele dos 17 ODS, tá? Um marcador de página coloridinho. Aí eu falei, Érica, dos ODS, passou. No outro dia, eu fiquei sabendo, Fabrício, o que teu filho estava lá? Aí eu fui descobrir. Ele chegou na sala dele, na salinha dele, 4 anos, pessoal. E todo mundo rodeou, os amiguinhos rodearam ele, e ele estava explicando os ODS. Né? O que ele estava explicando? Ele olhou, tem que cuidar do animal, tem que cuidar do não sei o quê, tal. Então, o que eu estou querendo falar é o quê? Às vezes, a gente não tem que, não digo perder muito tempo, sabe? Até às vezes, muito, assim, não é perda de tempo, não, mas é escolher as pessoas que querem fazer. Às vezes a gente perde muito tempo com quem não quer. Pessoal, se a pessoa não quer, poxa, tem um monte de gente, várias pessoas que querem fazer, que querem ajudar. Comecem por estas. E aí, Johnny, sozinho, infelizmente, a gente não consegue. Então, assim, tu pega uma pessoa que compactue, né, contigo, né? Outra e outra, é dali que vocês vão começar a desenvolver. Como tem vários aqui, né, um colega das artes, né, várias iniciativas nesse sentido, né? Porque não adianta. Empresário, você até consegue, né, montar uma startup, montar uma empresa, montar uma MEI, né, e trabalhar sozinho. Ou você trabalha e contrata as pessoas, e elas vão trabalhar, vão receber para aquela finalidade específica. Ponto. Agora,
em projetos sociais, em organizações, né, a PAI, claro, tem muita gente que gosta de trabalhar na PAI, outras pessoas que dependem, né, como depende de outras instituições, né, nesse sentido, porque por necessidade. Agora eu pergunto, se vocês tivessem a possibilidade de contratar alguém para trabalhar diretamente com vocês, se eu chegasse aqui para vocês e falar o seguinte, pessoal, olha, vocês me tragam aqui 5 pessoas para desenvolver o projeto do sonho de vocês. Vocês não precisam pensar em recurso. Recurso eu tenho. Eu sou milionário, tal, né? Voltei a morar na praia. Recurso eu tenho. Quem vocês escolheriam? Qual o perfil? Entendeu? Então, assim, poxa, se não consigo... 5 é difícil, tá? Então, 3. Escolhe 3, então. 2? 1? Pessoal, então é isso. Claro, às vezes as pessoas... Hoje, assim, eu prefiro ter uma pessoa comigo na equipe que queira aprender do que alguém que se acha né, acha que conhece tudo, que domina tudo e tal. Pessoal, se eu falar para vocês, eu vou falar pela primeira vez assim, eu acho que abertamente, né, mas as pessoas, os professores já são bem meus amigos, né, não tenho nenhum problema com isso. Mas quando eu saí de lá para buscar algo mais, eu pagava para estudar, para trabalhar. Por quê? Só o transporte e alimentação o custo era mais alto que o que eu recebia. Eu nunca fiz o horário convencional. Eu sempre fiz mais de 4 horas, sempre. Tá? E aí, no primeiro dia, eles perguntaram assim para mim, você sabe mexer em Excel? Aí eu disse, claro, imagina, sei. No outro dia, eu fui lá em Bituba, paguei uma aula particular, e no outro dia eu estava lá mexendo no Excel e compilei uma pesquisa do estado inteiro, né, fazendo os gráficos e tal. Então, pessoal, essa questão da profissionalização se busca, se constrói, desde que você tenha pessoas que acreditam na sua ideia, que acreditam no seu propósito, que queiram aprender, que queiram se dedicar, que queiram fazer acontecer. Porque aí vocês vão junto, né, construindo, buscando. Hoje é fácil. Você coloca ali no Google, tem milhares de informações, né? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse sentido, né, que não adianta, pessoal, buscar fora aquilo que está dentro. As respostas estão dentro de vocês. Aquilo que vocês buscam fora, às vezes, pode ser uma bengala, cuidado. Né? A partir do propósito de vocês vão começar a interagir, a atrair pessoas. Pessoal, os meus sonhos, os maiores sonhos que eu realizei na minha vida, se eu fosse imaginar que eu não tinha recurso, eu não conseguiria realizar os meus sonhos. Tá? Eu vou contar um só para vocês. Eu nunca tive, assim, pretensão e nem sonho de... alguns colocaram ali, né, viagem e tal, viajar para fora do país. Mas eu sempre tive um sonho de conhecer Fernando Noronha. E Fernando Noronha, ela é muito cara, né? Às vezes vale mais a pena você, né, for olhar o custo, né, ir para fora do país do que ir para ali. Eu não tinha dinheiro, não tinha recurso. As coisas aconteceram de tal forma que daqui a pouco um amigo que trabalhava na Petrobras, que tinha várias milhagens, ele do nada,
Pô, me convidou, já tinha ido umas 3, 4 vezes para lá, me convidou, ele bancou a passagem, que era o mais caro, né? Eu viabilizei o restante. Pessoal, pensa numa viagem dos sonhos. Eu fiquei um tempão lá e depois eu fui para o Rio Grande do Norte. Até isso fechou com chave de ouro. Quando eu cheguei no dia, aí eu fiquei sozinho lá para voltar, né? Quando eu cheguei no aeroporto para pegar o avião, a moça falou, senhor, deu overbook. Aí sim, overbook. Eu nem sabia o que era isso, o que é isso, né, overbook. Não, porque não tem mais vaga no avião, mas fique tranquilo. A gente vai... aí, resumindo, eles me colocaram no hotel 4 estrelas, me pagaram um dia inteiro lá, me deram um voucher de mais uns 500, na época, uns R$500, né? Então, assim, do nada, eu não tinha recurso. Eu estou dando esse outro exemplo para ilustrar, porque, assim, às vezes, quando a gente tem a vontade de fazer, a gente vai lá e faz, e as coisas começam a acontecer. As pessoas surgem para te ajudar, né? E é isso que vocês têm que pensar. Tirem tudo que é empecilho, né? Eu não tenho recurso, eu não tenho aquilo, mas aí eu não vou conseguir, eu não vou... Pessoal, primeiro depende de vocês. Você já parou para pensar e olhar assim no espelho e falar assim, pô, realmente aquilo que eu estou fazendo é aquilo que eu quero mesmo? Será? Porque senão, como é que você vai convencer alguém para trabalhar junto com você se você ainda tem dúvida, né? E assim, não tem mistério, é fazer, mais do que planejar, né? Ferramentas existem, né? Quem tiver interesse, ele passa a mensagem ali, eu posso mandar várias ferramentas. Eu não me aprofundei aqui, porque uma das formas de concretizar essa questão da estratégia são os projetos, né? Só que vocês vão ter um módulo específico lá de projetos, né? Então, eu também é uma área que eu trabalho, mas vai ter outra pessoa que vai trabalhar, né? Então, assim, deixando bem, assim, claro, você vai sempre identificar uma oportunidade, né, que vai no sentido de você melhorar uma situação atual para uma melhor. Ou descobrir uma oportunidade que nem conseguiu enxergar e você vai mudar aquela realidade, né? Então, essa é a questão. E depois é mobilizar tudo para fazer acontecer, tá? Pessoal, deixar não sei se está no horário, né? Tem alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de esclarecer, de aprofundar? Fabrício, acompanhando toda a fala que você colocou, e principalmente as questões de estratégias, e principalmente de quem tem vontade de iniciar o seu próprio projeto social, ou de dar continuidade, ou de aprimorar, até como o próprio título dessa atividade hoje coloca, o do propósito à estratégia, né? Rumo à profissionalização dos projetos sociais. Quando a gente fala da profissionalização dos projetos sociais, todos os slides que você trouxe, toda a parte teórica, ela traz exatamente isso, assim, né? Se você tem uma atividade, se você quer colocar em prática uma ação, quando parte no coletivo, é sempre bom pensar quem são essas pessoas que vão ser atingidas, né? E de que forma elas vão ser atingidas. E se isso for de uma forma no qual vai fazer um bem para a sociedade, e aí vai entrar essas questões de políticas sociais, que às vezes aquilo que vamos pegar a questão da fome, ela não é uma questão só, né, de alguém que quer minimizar isso, mas também tem outras questões públicas que precisam ser melhoradas para que isso seja melhorado, e que esse problema não seja um problema para aquela pessoa que quer fazer essa mudança, e sim que seja um desafio, né? Então, às vezes, começa com um projeto social pequeno, onde começa um pequeno caminhar, e ao longo do tempo, aquela vontade que você tem enquanto pessoa, que qual o legado que eu gostaria de deixar, ela se torna uma política pública, se torna algo que
que seja minimizado realmente. E aí entra todas essas questões de políticas públicas, entra questões das ODSs que venham para aprimorar exatamente isso, né? Eu confesso para você que eu não participei dos outros 2 encontros, mas toda essa fala que você trouxe hoje está tanto naquela questão pessoal, né, de você enquanto pessoa, em sair da zona de conforto, em querer realmente fazer aquilo, o que me move, o que me faz acordar todo dia de manhã, e ao mesmo tempo pensar no coletivo que é num mundo melhor. E eu acho que isso você trouxe hoje muito bem claro. Parabéns pela tua explanação. Eu já participei de algumas capacitações, já participei de alguns momentos, e confesso que sempre que eu estou proposta, que eu estou com essa questão de querer aprender mais, sempre vem uma pinceladinha nova, e a tua explanação hoje veio no momento de isolamento, no momento de pandemia, onde a gente está todo momento querendo buscar estratégias, e às vezes as estratégias elas estão dentro da gente mesmo, parar, repensar, e ver para que rumo a gente vai tomar. Hoje, na situação que a gente está, né, enquanto projeto social, é exatamente essa caminhada. Mas parabéns a todos que estão também aqui, né, acompanhando, e é isso, eu acho que aproveitar esse momento para buscar conhecimento também já é deixar um grande legado, e repassar, né, repassar o que a gente aprende todo dia, né. Tem uma questão muito importante que você colocou, obrigado, Karen, que é a história, né, do terceiro setor, né, então, por que ele surgiu, né, então, tem toda uma história que aí não vai dar tempo aqui para a gente falar, até vocês acho que vão ter a oportunidade de conversar em outros momentos, né, então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe, de não querer, às vezes, substituir na íntegra algumas coisas que estão lá no segundo setor, né, e até porque, assim, tem hora que o pêndulo, né, tem aquela questão do pêndulo, né, que vai para um lado, vai para o outro, e aí as políticas vão para um lado, vão mais para o outro, tal, e aí você fica ali, né, então é muito importante essa questão de trabalhar no sentido de integrar, né, integrar tudo isso, né, porque a hora você pode estar sendo financiado pelo privado. Eu me lembrei agora, eu desenvolvi um projeto lá na época que uma empresa veio e deu um recurso, assim, na mão, dizendo, olha, eu quero que desenvolva isso aí. O que eu fiz? Eu fiz 2 tablados de madeira e botei uma em cada praia. E eu fiz naquela época, eu contratei, olha, não é por nada, mas deu uns 10 profissionais, a metade trabalhava de graça, a outra metade recebia. Tinha aula de yoga, aula de capoeira, aula de ginástica, aula de... Olha, de tudo que vocês imaginam, o nome foi Verão em Ação, o nome. Mas, olha, a repercussão foi tão grande, mas tão grande, e assim, e aí eu fui ver, recurso, era desse tamanhozinho. A gente comprou eu comprei um microfone sem fio, os tablados eu ganhei, uma caixa de som, né, e até hoje o pessoal... comenta, e às vezes, sabe, o que é isso? Então, assim, ter essa capacidade de identificar as oportunidades, de viabilizar os recursos e as pessoas, né? Então, é isso aí, pessoal, tá? Tem alguns dados aqui, depois eu posso passar, né? Então, assim, hoje tem 820 mil organizações, né, nesse terceiro setor aí no Brasil, aí que tá, mais do que ter um CNPJ, entendeu? Porque o que tinha antes? Não tinha nada de né, assim, essa formalização. Aí veio um boom de formalização. Agora está voltando de novo aquela questão mais importante, às vezes, é o movimento do que tu ter um CNPJ, né? Agora, se tu tens as duas coisas juntos, a formalização, que é uma profissionalização, tal, e o movimento, poxa, aí tu tens um trabalho legal. Bom, pessoal, gostaria de te agradecer, Fabrício, estourou um pouquinho o tempo aqui. Mas foi muito interessante, eu gostei bastante também da sua palestra. Belas palavras também, me motivou também um pouco. E gostaria de agradecer a presença de todos aqui que participaram, interagiram aí contigo. A gente pode estar passando essas informações que a Júlia pediu também no grupo para vocês. Podemos estar passando o release também, mais tarde.
E, com a sua permissão, claro, passar o contato, se eles quiserem conversar contigo mais tempo, né? Aproveitar. Claro, tranquilo, imagina. Gostaria de agradecer também à Prefeitura de Lages, que vem nos auxiliando e dando todo esse apoio para isso ser possível. E te agradecer novamente por essas belas palavras. Imagina, pessoal, eu que agradeço a oportunidade aí, tá? Eu particularmente, aquilo que eu falei no início, né? Eu gosto muito de mão na massa, né? Se a gente tivesse a oportunidade, a gente estaria trabalhando juntos já nas coisas ali, né? Mas quem sabe num outro momento, tá? Eu me coloco à disposição aí, tá? E parabéns também para vocês aí por estarem até esse horário aí, né? Buscando conhecimento, buscando ajudar aí a tornar o mundo um mundo melhor, né? Show. Muito obrigado.